Olá, olá, egrégora de câncer, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que se você chegar até esse vídeo, mensagem, conselho, direcionamento faz sentido por aí, tá bom? Lembrando, câncer que é uma leitura de energia coletiva, tá bom? Então pega o que fizer sentido, o que não fizer você solta. Será uma leitura direcionada para o mês de novembro, tá bom? Ah, não sou canceriana, mas cheguei no vídeo pelo título, pode ressoar a mensagem com você. Ou então, se você tem ascendente, Mercúrio ou câncer muito forte no seu mapa, a mensagem também pode ressoar para você, tá bom? Vamos lá, que temos para essa egrégora. Peço licença para entrar na egrégora de câncer. Vamos lá. Tô fazendo uma leitura diferente aqui, né? Eu tô com 4 tarôs aqui. Normalmente eu uso 2 ou 3 no máximo. Vou tirar uma carta de cada baralho. O que temos para essa egrégora? O que temos? O que temos para essa egrégora? Elemento fogo, chama intensa. 10 de pentáculos. Pagem de espadas. O 2 de pentáculos, né? Que é momento a momento. Eu achei legal, sabe, câncer? Porque eu peguei uma carta de cada baralho aqui, né? Do tarô. E vem os 4 elementos. Ah, não. É engraçado, não vem o elemento água. Que é o elemento de vocês, né? Muito engraçado isso. Vamos lá. Quando vem essa carta com o elemento fogo, me ressoou uma coisa assim, sabe? Que quando eu peguei essa carta, já me ressoou que, tipo assim, a câncer é um signo de água, que remete ao elemento água. E veio um negócio assim pra mim que como se o seu elemento água, o seu campo emocional, estivesse muito abalando o seu elemento fogo. E a água em excesso, ela pode apagar o fogo, né? Então é como se o seu campo emocional estivesse te desestruturando de tantas formas que tá apagando seu brilho. Isso é um grande alerta. Isso tem te afetando em muitas realizações, né? Talvez aí tenha uma questão tipo de parcerias, e até realizações materiais. Porque o 10 de pentáculos, eu vejo aqui uma família, né? E eu vejo também, o 10 de pentáculos, ele remete a uma estabilização material. Então, cuidado com esse elemento fogo, né? Porque vem aqui, ó, elemento fogo, chama intensa. É como se você tivesse um brilho, um fogo, uma vitalidade, uma energia muito gostosa. Mas se o campo emocional não estiver bem, é como se aquela água estivesse jorrando e aquele fogo que era para aquecer, ele tá quase sendo apagado. Isso é um grande alerta. Mas aí vem o elemento ar, que é o pajem de espadas. Também trabalha um pouco o campo mental. Talvez tenha muitos pensamentos aí que não é nem de vocês. Cuidado com isso. Estejam, quando eu vejo essa carta aqui, né, momento a momento, o campo mental, né, cuidado com o seu campo mental, que eu digo, é para trabalhar a energia do estar presente. Porque a gente também tem que tomar cuidado com muitas questões de futuro. Quando eu vejo essa carta aqui, eu vejo um monge. Me lembra, sei lá, tipo, meio da parte oriental, sabe? Aquelas pessoas zen. E vem a carta que momento a momento, tipo, estar presente, sabe? A vida não é no passado. O passado já foi, a gente não tem o que mudar. E o futuro nem aconteceu. E a gente tem que pensar que a vida é no agora, né? No que a gente age. É claro que toda ação gera uma reação. Então, o que você faz no momento presente, ela vai gerar uma reação pro futuro. Mas é como se vocês estivessem tanto no futuro, que o momento agora da ação, vocês ficam mais na cabeça do que na prática, sabe? Então tem que trabalhar um pouco isso também, porque é como se eu visse um equilíbrio entre o campo fogo com o campo de vitalidade, o campo de energia com o campo água, e de um equilíbrio do campo mental com o campo físico. É como se você estivesse com o campo emocional muito alterado e o campo mental também. E aí, tipo, e pra mim o campo mental e emocional é bem difícil, às vezes, né? Quando os dois estão em desequilíbrio. Porque aí acaba apagando os outros elementos, né? Eu vejo um apagamento do campo físico aqui e do campo espiritual, talvez, assim, um campo de vitalidade. E é o que você precisa trazer. O que acontece? Nós não nem trazer o equilíbrio. Porque, assim, o seu campo emocional talvez tá apagando tanto sua vitalidade, sua energia, seu brilho, que você tá ficando mais pra baixo. E você tem um brilho pra aquecer as pessoas. Você tem um brilho de uma chama intensa, né? O nome da carta, chama intensa. Uma chama, um fogo espiritual muito forte. Só que seu campo emocional tá abalando muito isso. E aí, o seu mental também, ele tá um pouco ansioso e ele te desestrutura em muitas, como posso dizer, muitas coisas que você tem que fazer. Porque tem coisas, né, que eu falo assim, se ficar muito na mente e não colocar em prática, a gente não sai do lugar. Tem que colocar ação, né? Talvez é isso, controlar um pouco esse mental.
Até porque eu acho assim, tem coisas pra gente colocar na prática, a gente também tem que saber ter paciência, sabe? Momento a momento. Essa carta também me remete à paciência. Você tem que começar a trabalhar mais paciência com muitas coisas, porque eu tô vendo uma ansiedade, o campo mental, talvez preocupação, muitas coisas. Estar mais no presente, confiando que, tipo assim, o passado já foi, porque remete muito a câncer, né? Sempre estar no passado, muita pegada ao passado, e o futuro vai vir. Mas tem momentos, câncer, que é o presente, é o agora, a vida no agora. A gente luta tanto pra conquistar tantas coisas nesse plano, né? E esquece que o que a gente, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer aquilo amanhã, fazer aquilo amanhã. E hoje? O que você tá fazendo hoje, né? E a vida é agora, porque a gente nem sabe se a gente tá aqui, enfim. O que temos mais para direcionar essa egrégora? Enfim, vem muito assim os seus 4 elementos, sabe? Seu campo físico, mental, emocional e espiritual. E é como se o campo emocional e o campo mental tivessem um pouco mais em alerta aí. E tá no momento de vocês olharem pra isso. O que temos mais pra direcionar para essa egrégora? A estrela. Gente, eu amo tanto essa carta. Carta 17. Com 6 de paus. O que mais? Cavaleiro de copas. O fundo do deck, a Hierofante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem a carta da estrela, né, que fala sobre espiritualidade. Talvez a espiritualidade tá trabalhando muito em você e tá querendo te dar um puxão de orelha. Por que eu sinto isso? Porque quando vem essa carta aqui, elemento fogo, é uma chama em você, tem uma energia forte em você. Mas com outras cartas meio desequilibradas, é como se a espiritualidade pudesse sempre colocar carvão em você pra aumentar seu brilho, aumentar sua fogueira. Mas o seu elemento água tão desequilibrado tá apagando isso. Então, tipo assim, espiritualidade, eu sinto um puxãozinho de orelha aí pra trabalhar melhor em vocês. E tem um reconhecimento, né? 6 de pau fala sobre sucesso. É engraçado que vem cartas boas aqui. E aí vem o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas fala sobre relacionamento. Talvez vocês estão sentindo um baque de estar muito sozinho, mas talvez seja um relacionamento mais profundo com a sua espiritualidade. Talvez vocês estão buscando muitas coisas ainda no mundo e o espiritual que tá vindo pra reerguer muitas coisas na sua vida. Até porque vem o Hierofante. O Hierofante, no tarô original, o nome dessa carta é o Papa, que também remete à espiritualidade. As duas cartas que remetem à espiritualidade se fez presente na mesa. Então, assim... E aí vem o elemento, fogo, né? Chama intensa. Tem um trabalho aí pra confiar mais no seu espiritual. Cuidado também com pesos, porque, ó, logo em seguida vem o 9 de espadas. Eu vejo vocês aqui, tipo, preso, se sentindo preso com as suas espadas aqui, sozinhos, mas é como se a espiritualidade te chamasse de novo pra vida, sabe? Olha o sol aqui, ó, a vitalidade do fogo te chamando. Vocês têm uma energia do fogo muito linda, e a energia do fogo, ela remete muito à criatividade, à vida, né? Você pode ver que nos dias de sol a gente tem ânimo. Eu tô fazendo a leitura aqui de vocês meio pra baixo, sabe? E talvez a vida venha te dando muitas lutas, né? Te deixaram cansados ao 4 de espadas. Vocês estão cansados dessas lutas, né? E estão no limite. Estão no limite. Mas é como se a espiritualidade falasse assim, já tá quase na reta final. Sabe aquele corredor que tá na maratona lá? E ele tá na corrida, ele já fez aquele trajeto inteiro lá, correu por vários quilômetros. E aí quando tem a linha de chegada, assim, falta pouco, ele já tá tão exausto que ele tá, tipo, quase desistindo. E não é pra vocês desistirem. Falta só mais um pouco pra vocês chegarem na linha de largada, sabe? Só que o que acontece é aquela questão, não é... Às vezes a vida, né, a gente fica sempre colocando um patamar de querer chegar em tal lugar. Eu preciso conquistar isso, eu preciso me formar nisso, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E nunca é pra linha... Eu acho que eu falei da linha de chegada. Às vezes, câncer, você precisa entender que não é sobre a linha de chegada. É sobre o percurso, sabe? Então, assim, você tem que valorizar, tipo, eu acho que isso também remete, né, a gente tá falando de uma leitura pra novembro, pra vocês pegarem esse ano os aprendizados. Não coloque essas barras que vocês passaram nesse ano como algo pra desmotivar, falar que é um ano que foi difícil, mas foi um ano que te moldou pra te mostrar o quanto você é forte, sabe? Quanto você teve tropeços, você teve quedas, você teve desafios, e é como se aqui, ó, essa carta me remete a isso, a linha de chegada, sabe? A que eu disse metaforicamente. Tem um brilho aqui, tem um sol. E é como se vocês ainda estivessem nos desafios do percurso, sabe?
Tipo, cada desafio que você passou te deu um desconforto, te deu uma sabedoria, te deu uma espada. Vamos supor, a espada da sabedoria. E você colocou elas aqui, pra reconhecer o quanto elas te moldaram, né? Mas é como se vocês ficaram nessa energia. Tipo, quanta luta, não aguento mais, tô aqui. Sozinho no quarto. E tem a vida, tem o fogo do sol, sabe? Dia de sol a gente tá alegre. A vida, pra você, câncer, não é pra ser essa tristeza, é pra ser alegre. Vocês têm que trazer o elemento fogo, tá com a espiritualidade alicerçada. Até porque, câncer, eu vou falar uma coisa. A nossa fé, ela é muito mais moldada nesses momentos desafiadores. Talvez foi isso que esse ano te moldou, sabe? Pra você chegar nessa virada de ano, assim, em dezembro, e falar, caramba, eu tenho uma fé incrível. Não que você não tenha, mas assim, o quanto, depois de tudo que você passou, se não fosse a sua fé, você não teria conseguido se não tem fé. Só que assim, aí você fala, meu, foi tanto desafio. Às vezes esse mundo tem tanta distração, tem tantas coisas que a gente, como posso dizer? Perdão. Esse mundo tem tanta distração que a gente sempre, às vezes, deixa a nossa espiritualidade um pouco de lado. Não tem tanta disciplina. Talvez foi muitas situações assim, de você estar um pouco mais sozinho, olhando pra dentro, porque quando a gente tá sozinho, a nossa espiritualidade age na gente. Porque não tem distração, as coisas do mundo não conseguem fazer a gente ficar calmo, sabe? Ficar em paz. Então, esses momentos mais tristes é o momento que Deus age, né? Deus fala, Deus honra, Ele se faz presente. E é isso que Deus fez com vocês esse ano. Mas é como se fosse um processo assim que eu sentisse que a sua espiritualidade quer mudar esse caminho. Você tá falando assim, falta pouco, vem, sabe? Tipo, a linha de chegada. E não é linha de chegada, porque eu acho assim, se a gente andar pensando que a vida é sempre uma linha de chegada, a gente não vive. Por mais que a gente, por exemplo, você vai, vamos supor, você passou por um processo e você vê o quanto você cresceu nesse processo. Vai vir outro processo. Sempre vem os processos. Não é que eles sejam fáceis, mas os processos são o meio da gente evoluir, da gente crescer e se desenvolver. E a partir do momento que não tem esses processos de altos e baixos na vida, a gente, não é vida, é morte, né? A vida, ela é movimento. Você pode ver que tem muitas pessoas que elas ficam só na vibração, sobrevivendo, sabe? Não tem aquele processo de crescer, de expandir, de buscar algo novo. E talvez é isso que a vida tá pedindo pra vocês. É como que eu já falei aqui em algumas leituras, né? A montanha-russa da vida. Mas a vida é altos e baixos. E você precisou passar por baixos nessa vida. Mas agora é o momento de ir pro alto. E essa espiritualidade está tipo assim, você tá tão desmotivado com tudo que aconteceu nessa descida, que você não tá pegando impulso pra ir pra cima. E esse é o alerta pra vocês estarem confiando em vocês, porque agora vem coisas boas. O 10 de Pentáculos. O 10 de Pentáculos fala sobre realização material. Talvez você precisou trabalhar o seu espiritual, por agora o seu material foi mais alicerçado. Aquela frase, né? Buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Não adianta a gente buscar as coisas do mundo se as coisas do espírito, né? Da fé não estiver na frente, porque ela se torna vazia. E... cadê? Aí, ó, o 9 de paus. É como se vocês tivessem isso daqui como mérito, uma realização material, estrutura, né? Enfim, uma realização de várias formas, né? Bens materiais, consigo mesmo, uma estabilização mais emocional, enfim. Estar realizado, mas vocês ainda estão assim, ó. E eu concordo vocês estarem assim, câncer. Eu até falo, vem a carta aqui tipo de paciência, porque foram muitas lutas esse ano. E tudo bem, porque toda luta, ela causa um incômodo, ela traz as dores, as feridas. E foi muito ataque, né? Tanto ataque que você ainda tá se sentindo assim, sabe? Em alerta. Calma. É como se sua fé, sua espiritualidade estivesse falando assim, a gente vai dar coisas boas pra vocês agora. Depois da tempestade, depois dessa tempestade toda que vocês passaram, a bonança vai vir. Vai vir. Mas cuidado pra não ficar vibrando nessa energia de exaustão, de cansaço, de lutas, porque a gente atrai o que a gente emana. É como se a espiritualidade falasse assim, usa essa vibração de lutas, de caos, porque senão você vai atrair mais caos. Pega essa situação toda que vocês passaram como aprendizado, quantos fizeram vocês crescerem e evoluir, e vejam, e pegam a garra, né? O quanto vocês se tornaram sábios. E pega isso para vocês verem o quanto vocês cresceram, né? Sabe aquele elástico? Eu já falei isso nas leituras de câncer. O quanto, e foi um processo difícil porque eu acho que tinha muitas coisas do passado, né? Muitos apegos ainda e vocês precisam soltar. E é muito difícil para um canceriano soltar, não uma canceriana soltar os apegos. Talvez até um pouco disso aqui também nesse 9 de espadas, né? Talvez é um novo ciclo que tá para vir para vocês. E vocês têm que soltar o antigo,
mas tá vindo a aurora de um novo dia, sabe? Depois da tempestade vem calmaria, depois dessa noite escura da alma que vocês passaram, que foi esse ano de 2025, teste atrás de teste, tá vindo o amanhecer de um novo dia, tá vindo novas oportunidades. E talvez essa corrida que foi tão desafiadora, né, esse processo que vocês precisaram passar, que deixou vocês testar o limite de vocês, a linha de chegada tá chegando, tá acabando, tá? Sabe? Vocês já estão no processo do final, né? Da linha de chegada. E é pra vocês confiarem. É uma carta que, ó, a sua espiritualidade fala só pra ter confiança. Essas 3 cartas aqui, ó, vocês vão estar mais... esse campo emocional que eu falei na primeira carta que estava abalado, o Cavaleiro de Copas, ele traz muita parte de relacionamento, né? E eu vejo primeiramente o relacionamento consigo mesmo mais equilibrado. E isso pode trazer novos relacionamentos também, né? O Cavaleiro de Copas fala sobre relacionamento também, de relacionamento a 2, sei lá, familiar, não sei. Mas esse ano te testou tanto no relacionamento com vocês. Então, assim, olhem, sei lá, tira o chapéu pra vocês. Parem de ficar vibrando com esse campo mental e emocional te sabotando. Sai de autossabotagem. Não fique no papel de vítima, sabe? Às vezes eu tô sentindo energia de vítima aqui. E eu, desculpa a palavra, mas assim... Porque quando a gente se coloca no papel de vítima... a gente atrai mais algozes. Quanto mais você coloca energia de vítima, mais você vai colocar pessoas ali pra te colocar em situações desafiadoras. Pegue toda essa lição e ninguém foi culpado, ninguém te causou mal, nada, e você não foi vítima. Foi uma lição, foi um processo, foi uma situação que era pra te dar uma lição. Tudo que aconteceu na sua vida nesse ano foi lições. Toda situação, pessoas foram professores na sua vida, pra dar uma lição pra você. E aí, se você pegar dessa forma, você já não é mais vítima, mas você sai muito mais gigante. E aí 2026 vai vir com uma energia mais estabilizada. É como se vocês tiveram que ter sido testado, esticado esse ano, pra entrarem no ano de 2026 grande, como vocês são. Porque eu não sinto que vocês reconhecem isso. E aí é preciso reconhecer. Mas é uma coisa assim que... é isso daqui, ó. A espiritualidade. A espiritualidade tá te testando. Vocês têm muito a celebrar, sabe? Tem reconhecimento aí na vida de vocês. Eu vejo pessoas aqui, ó, abraçando, sabe? Batendo palmas. Mas vocês têm que confiar no espiritual. Sabe aquele negócio? A sua fé move montanhas. E realmente, o que adianta? Como você não tem fé na sua espiritualidade, não tem fé em você? Mas cuidado com esse campo emocional aí, porque vocês precisam do elemento fogo. O elemento fogo remete muito espiritual. Fogo do espírito, né? E ele tá um pouco apagado, porque esse campo emocional de tudo que vocês passaram esse ano tá assim, ó, cada vez mais apagando esse brilho. E isso não pode. E como nessa linha de chegada que eu já falei, que vocês estão quase ao ponto de já chegar, mas agora que estão a ponto de dar poucos passos, estão quase desistindo. E é um momento que a gente precisa de mais garra, porque, tipo, foi tantas lutas, agora que falta pouco, vocês vão desistir? Não pode, né, Câncer? Por favor. Tenha mais paciência. Mas tem muitas energias boas. Cuidado com essa síndrome de autossabotagem, sabe? Do impostor ou impostora. Que tem muito pra conquistar, mas já se sabota, sabe? Meio isso. Mas a minha energia é positiva. É só confiar em vocês, no seu espiritual, trazer essa chama e controlar mais esse campo emocional, que vocês têm muito forte. Tá bom, Câncer? E espero que a leitura tenha feito sentido. Se fez, deixa uma curtida no comentário. Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Beijo, beijo.